Então vamos lá, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa live. E olha só, gente, o Natal tá chegando aí. Esse é um ano que vai ser assim um ano que as pessoas vão querer se reencontrar. Apesar que o ano passado a recomendação não era muito pro pessoal se aglomerar, muitas famílias acabaram se reunindo, né? Até inclusive não deu muito certo para algumas. Mas enfim, gente, esse é o ano, né? Depois da vacina, graças a Deus, as famílias vão se reunir. Só que é um ano também financeiramente difícil para muitas pessoas. Então vai ficar difícil presentear todo mundo aí da forma que as pessoas gostariam. E aí que entra nós, doceiras, confeiteiras, para resolver o problema dessas pessoas. Porque pensa aqui comigo, se você pegar aí 20, 30, 40, 50 reais aí e você ir para um shopping, ir para o comércio, você consegue comprar alguma coisa bacana? Bacana mesmo, aquele presente que você vai dar e vai impactar a pessoa? Dificilmente. Agora, você consegue dar um presente que agrade, um presente que impacta com os produtos artesanais, não é mesmo? Uma linda caixinha de brigadeiros, uma delícia de panetone dessas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, né? E tantas outras opções que nós vamos falar aí durante a semana. Então, esse ano é o ano que se espera que vá se vender muito produtos artesanais por essa questão aí de preço, né? Então eu consigo aí presentear muitas pessoas com caixinhas de brigadeiro, por exemplo, né? Ou com um mini panetone, ou com panetone no pote, sem gastar muito. E todas as pessoas que receberem vão ficar felizes da vida, com certeza, né, gente? Porque quem não gosta de receber alguma coisa gostosa de se comer? Todo mundo gosta, né? E o alimento, ele já desde sempre, né? Ele passa essa mensagem de carinho, de amor, de afeto. Desde lá das nossas avós, quando elas queriam nos agradar, o que elas preparavam? Um café da tarde gostoso, um bolo de chocolate. Então, é uma maneira, né, das pessoas demonstrarem afeto através do alimento. Então, durante essa semana, a ideia é essa, eu passar para vocês produtos de linha fácil venda, para que vocês possam fazer e ter boa lucratividade. E olha, primeiro, para você ter lucro no Natal, já anota aí, gente, para você ter lucro no Natal, você precisa ter produção. Então, lucro está associado com produção. Como assim? Quanto mais você consegue produzir, mais você vende, mais lucro você tem, concorda? Então, você não deve pegar nada que tenha uma produção muito demorada, certo? Então, você tem que ter produção para você ter lucratividade. Então, hoje vocês vão ver aqui, da forma que eu vou mostrar para vocês, como que com poucos ingredientes, né, com poucos produtos, você consegue fazer uma variedade com uma produção muito boa, uma produção que você consegue se organizar e atender muitas pessoas. Então eu já vou começar falando do panetone. Quando eu falar panetone, chocotone, gente, vocês entendam com aquele que vocês gostam mais de usar, tá? Só para eu não ter que ficar toda hora falando panetone, chocotone, tá? Então, aquele da sua preferência. Eu peguei aqui, gente, deixa eu pegar até aqui. Eu fui ao supermercado aqui e comprei um panetone pronto. Um panetone não, gente, 2 chocotone. Um mini da Balduco, tá? E um outro aqui é de um mercado que tem aqui em Toledo, do Almair, tá? Um panetone do Almair. Por que eu comprei panetones prontos? Como eu falei, a lucratividade de vocês tem muito a ver com a produção. Se você não tem uma confeitaria, uma cozinha industrial, que você tem fornos, né, e você tem uma cozinha ali climatizada, eu não recomendo que você produza os seus próprios panetones. Por quê? Porque o panetone, primeiro, os ingredientes nem sempre você, principalmente quem for de cidades de interior, às vezes não vai conseguir toda a matéria-prima para fazer um bom panetone. Ele precisa de uma temperatura ideal para ele ter um crescimento, ter um bom desempenho no crescimento. Tem toda a técnica de se assar. Então, ele tem a mão de obra dele é muito trabalhosa pelo valor que você vai vender ele final. Então, não compensa. Então, se você vai fazer trabalho em casa, na cozinha da sua casa, eu não recomendo. Então, nesse caso, eu recomendo usar panetones prontos, tá? Que nós vamos fazer o quê? Nós vamos gourmetizar esses panetones. Nós vamos pegar um panetone simples, por exemplo. Esse que eu comprei aqui, esse chocotone, eu paguei R$ 6,99, R$ 7. O pequenininho, por ser da Balduco, ele custou até mais caro. Ele custou
R$ 7,99, ou seja, R$ 8,00 e R$ 7,00 aqui o grandão, tá, gente? O mini, geralmente a gente não encontra de outra marca, eu pelo menos nunca vi mini panetone, o mini chocotone de outra marca que não seja a Bauducco, tá? Eu sempre só encontro todo ano da Bauducco. Então eu recomendo que vocês façam o quê, gente? Que vocês pesquisem aí nos mercados. A maneira de vocês descobrirem vai ser testando mesmo. Qual panetone vocês têm aí abaixo de R$ 10 e que é saboroso, muito saboroso, tá? Então vocês vão ter que comprar alguns aí e fazer o teste. O que o panetone ele tem que ser, gente? Ele tem que ser saboroso, ele tem que ser macio e ele tem que ser úmido, tá? Ter aquela umidadezinha. A vantagem de se trabalhar com o panetone já comprado, além desse custo que ele tem, que por exemplo, olha que lindo, né? Tá perfeito, R$ 6,99, vamos por aqui R$ 7,00. Se eu for pensar em todo o trabalho que eu teria para produzir eu teria que cobrar muito mais do que R$ 7,00, tá? E de repente nem ia ficar tão bom quanto, porque o panetone, quando você vai produzir, se você não tiver as manhas, vamos dizer assim, ele pode ficar seco, né? Ele pode ficar, não ficar tão macio quanto esses que nós já compramos das fábricas que já têm experiência em produzir e podemos deixar a desejar aí para o nosso cliente. Então eu aconselho muito, né? Por essa questão e por uma questão de produção, que você escolha um panetone aí bom. Uma marca que eu sempre usei, gente, que ela é fantástica, não sei se você tem na sua região, é a Maitá. Deixa eu olhar até nessa caixa aqui. Essa caixa não vai ter, gente, porque é a produção do mercado mesmo, tá? Então a produção é deles. Esse da Maitá que eu sempre usei, o que acontece com ele? Esse Maitá, ele é produzido pela Bauducco. Porque olha só que interessante, a Bauducco ela faz os seus panetones que ela coloca a sua marca, mas ela produz panetones também para outras empresas. Ela fornece, que no caso, o da Maitá, a produção, se você olhasse na embalagem da caixa da Maitá, se vocês estiverem na sua região, vai ter lá que é produzido pela Bauducco. É um panetone super saboroso e ele tem um preço também super acessível. Então eu sempre, como eu tinha acesso ao vendedor, então eu sempre comprava aí caixas fechadas desse panetone Maitá e gourmetizava ele. Então essa é a minha recomendação para vocês, tá? Para vocês terem produção e vocês vão entender isso agora. Bom, comprei e escolhi o meu panetone lá, achei aí na minha cidade uma marca boa e vou gourmetizar ele, né? Na hora de rechear o panetone, muitas pessoas confundem a questão de recheado ou trufado. A maioria das pessoas todas vendem o panetone como panetone trufado. É importante saber a diferença, gente. Quando que eu posso chamar meu panetone de trufado? Quando eu uso ganache no recheio. O que é ganache? Ganache é aquela mistura de chocolate puro, de chocolate nobre, com algum líquido, que geralmente o mais usado é o creme de leite, né? Mas pode ser substituído também por bebidas alcoólicas, por sucos, né? Pode ser, e vai também aí a mistura aí de glucose, um pouquinho de manteiga, né? Você pode valorizar ele de alguma forma, mas enfim, ganache é a mistura de chocolate com algum líquido. Então, se o meu recheio é ganache, eu posso falar que eu tenho um panetone trufado. Se eu tô recheando o meu panetone, meu chocotone, com brigadeiro, com mousse, com sorvete, com qualquer outra coisa, eu tô vendendo, aí eu tenho que falar que eu tenho um panetone recheado, tá, gente? Por que eu alerto isso, tá? Para que você, de repente, não venda um panetone como trufado, quando, na verdade, ele tem brigadeiro dentro, e para uma pessoa que é conhecedora dessa diferença. E aí ela pode questionar com você, fala, poxa, olha, o panetone não tinha trufa no recheio, tá? Então, trufado é quando eu uso a ganache, porque a ganache é a base da trufa, então por isso que vem a palavra aí trufado, beleza? O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou ensinar para vocês como fazer um recheio perfeito. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nas técnicas de como se faz um recheio perfeito. O que é um recheio perfeito? Não uma cremosidade, um recheio que seja lisinho, brilhoso, sem nenhum gruminhos. Porque é muito feio aqueles recheios que é todo empelotado, todo cheios de grumo, né? Então, eu vou ensinar um aqui para vocês, para depois nós fazermos a montagem desse panetone, onde eu vou explicar certinho para vocês a questão do que vocês têm que cuidar, como padronizar na hora de rechear,
para não ter perca, para depois nós irmos para precificação, tá? E nós vamos fazer, lógico, também a barra tone, o no pote, enfim, gente, vocês vão ver como que dá para aproveitar muito essa época aí de panetones e chocotones e ter um excelente lucro sem perca nenhuma, tá bom? Então vamos lá, gente, vou colocar aqui os ingredientes do nosso recheio, eu vou fazer para mostrar para vocês a técnica, um recheio de brigadeiro ao leite, que é um dos mais vendidos, né, as pessoas aí que amam chocolate gostam muito, então é um dos sabores mais vendidos, por isso que eu vou ensinar ele. Para o meu recheio de brigadeiro cremoso ao leite, nós vamos utilizar uma caixinha de leite condensado, que ele seja 6% ou 8% de gordura, tá? Pode ser o semi-desnatado? Pode, porque o semi-desnatado tem 6% de gordura. Só que somente o semi-desnatado com 6% de gordura, tá? 2 creme de leite, tá? Creme de leite também, pessoal, com 17% gordura ou 20% de gordura. Uma colher de manteiga ou margarina sem sal, mas aí a margarina tem que ter 80% de lipídio. E 150 gramas de chocolate nobre. O que é chocolate nobre? Chocolate puro, tá? De chocolate ao leite, tá? Se você quiser fazer meio amargo, então é só você substituir o chocolate. É lógico que aqui eu não tenho a porção de 150 gramas, gente, porque eu vou fazer só a metade depois, né? Vou mostrar a técnica para vocês, mas vou levar o fogo só a metade para mostrar o ponto para vocês, para nós termos tempo aí de fazer todas essas opções que nós vamos ter aí com o panetone, tá? Então, olha só, gente, para você não ter... Cadê? Oh, nossa, tá aqui do meu lado. Para você não ter grumos no seu recheio, para você ter um recheio lisinho e brilhoso, não precisa ficar se preocupando em mistura creme de leite com fouet, peneira o que é seco, enfim, aquela trabalheira toda, porque final do ano é correria, é muitas vendas para todo mundo, então nós temos que ter agilidade. Então, como que eu garanto um recheio lisinho, né, brilhoso e bonito? Liquidificando os meus ingredientes, simples assim. A única coisa que eu não liquidifico, gente, é o chocolate nobre, tá? Então, o chocolate nobre eu reservo, tá? E os demais ingredientes eu levo tudo pro liquidificador aqui. Essa caixinha, ela não... No caso aqui eu tô usando um da Frimeza, que ele é semi-desnatado, 6% de gordura. Amor, pessoal, tá chegando aí no Insta, descobriram? Que bom. Gente, vai mandando os aviãozinhos aí. Nossa, me fugiu a palavra. Vai mandando aviãozinho aí. Vai dando coraçõezinhos, que assim o Instagram entende que a live é importante e manda para mais pessoas. Opa. Então, olha, o leite condensado aqui, vou pôr a espátula para lá. Corto os 2 cremes de leite. Se eu estiver fazendo uma receita que tem pó, por exemplo, lá um recheio de leite ninho, também coloco, aí sim que eu devo liquidificar tudo. Por que liquidificar, gente? Porque o danadinho que nos dá cremosidade, nos dá uma textura gostosa, uma leveza no recheio, que é o creme de leite, ele também é o responsável por formar grumos. Então, se ele não for bem batido, bem misturado, vai acontecer o quê? O teu recheio vai estar lindo, maravilhoso, quando ele começa a ficar mais consistente, ele começa a formar grumos, tá? E você liquidificando, gente, o dia que eu descobri isso, agradeci muito a Deus, porque nunca mais tive problema de recheio com gruminhos, tá? Então, olha só, leva tudo pro liquidificador, dá uma batida e tá tudo certo. Oxi, tá ligando? Tá tudo certo, o liquidificador não quer ligar. Você testou ele lá? Só um pouquinho, gente, porque esse liquidificador, vou contar pra vocês, eu ganhei, ele é novinho. E eu não tinha usado ele ainda, agora eu não sei por que não dá certo, esse copo não encaixa. Tenta em outra tomada, fazendo um favor.
Deixa eu só ver, pessoal, se é a tomada ou não. Coloca na outra tomada só ali. Deu ruim. Pessoal, testou aquele dia que você pegou? Olha aí, gente, acabei de descobrir que o liquidificador novinho que eu comprei veio com defeito. Não liga. Esperando, gente, testando em outra tomada. Ai, legal, né? Agora que eu misturei tudo aqui. Gente, então vamos lá, vamos parar por conta disso. Amor, me dá o fouet que está na última... Não, tá nessa daí. Aqui. Pessoal, olha, vou resolver aqui com o fouet e vou rezar para não dar grumos, tá? Mas a técnica seria o quê? Liquidificar tudo, tá? Olha, o liquidificador novinho, não deu certo, então vamos lá. Vou colocar aqui na panela e vou bater, antes de ligar o fogo, vou bater com o fouet para dar essa misturada. Lógico, não vai misturar, não vai me dar tanta segurança quanto se eu tivesse liquidificado, tá? Mas vamos lá. Ó, amor, deixa, só põe isso aqui de molho pra limpar e aí amanhã a gente leva lá pra ver o que deu. Então, olha só, gente, vou bater ele aqui com o fouet. Pera, amor, não vou... Gente, eu não vou usar o fouet porque lembrei que a minha panela é antiaderente, senão eu vou riscar ela. Então, eu vou bater bem aqui, tentar bater com a espátula. Como eu estou usando creme de leite CCGL, que é o melhor creme de leite, na minha opinião, e de muitas confeiteiras, ele é ótimo. Então, você batendo um pouquinho aqui com a espátula, geralmente ele não dá problema, tá? Mas, assim, não dá muito para confiar. Então, quando você liquidifica, você fica tranquila, porque você pode ter certeza que o seu recheio vai ficar lisinho, brilhoso e bonito, tá? Isso para qualquer receita que você for fazer, como eu já falei, principalmente se tiver pó. Me dá o copo de medida que tá ali. Embaixo eu vou retirar parte desse recheio. Aqui no cantinho tem aquele copo grandão transparente. Eu vou retirar parte dessa calda, gente, para não... Dessa calda não, dessa mistura. Deixa eu só misturar bem. Para não demorar muito o processo de recheio, que aí eu já tenho um recheio pronto aqui para demonstrar para vocês, tá? Acho que deu já metade. Pronto. Aí, tô colocando metade do chocolate. E vamos lá. Vou ligar aqui o fogo. Outra coisa importante, gente, sempre fogo médio, tá? Nunca fogo baixo. Fogo médio é aquele fogo que você liga normalmente para fazer aí o seu almoço, vamos pensar assim, tá? Olha, quero mostrar aqui para vocês, não sei se vai dar para dar uma aproximada aqui. Deixa eu só limpar minha mão aqui que melou. Uma técnica para vocês mexerem o recheio de vocês, o brigadeiro de vocês, sem cansar muito, tá? Eu até vou gravar um vídeo mais detalhado e atualizar lá para as alunas. Olha só, geralmente a gente faz o quê? Esse movimento, né, girando, né, gira, 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 limpa. Só que esse movimento, ele cansa muito o braço. Então, o que você pode fazer? Principalmente no início, quando você está preparando aí o brigadeiro ou o recheio, para você não cansar, você pode só
ir escorregando a espátula, ó. Não sei se vocês conseguem perceber o movimento da minha mão, vamos ver se dá pra... Você consegue aproximar? Você pode só escorregando a espátula no fundo da panela, de forma a não deixar o recheio ou o brigadeiro grudar no fundo da panela, tá? Então, dessa forma, você mexe, você não corre o risco. Ó, estão vendo o movimento que eu tô fazendo? Eu vou pra lá, vou pra cá, meio que faço um 8, ó. E vou passando por todo o fundo da minha panela, tá? Então, fico, ó, vou e volto, mas sem fazer os movimentos circulares. Dessa forma, eu canso menos o meu braço, olha só, tá? Ó, vou pra lá, vou pra cá, de forma a eu passar em todo o fundo da minha panela. E limpo as laterais, o que é importante, tá? Mas esses movimentos aqui, eles cansam bem menos o braço, tá, gente? Do que você ficar aqui, ó. E aí você também não vai ficar respingando aí a massa, né? E ele evita também a formação de bolhas. Quando tá fervendo, começa o processo de fervura, lógico, vai ficar borbulhando, mas assim ele não respinga tanto, a gente não se queima tanto, então a gente consegue mexer mais tempo em fogo médio, que é muito bom, o que acelera o cozimento aí, tá? Então, olha só, e não queima porque você tá o quê? Você tá escorregando a espátula, né? Ou seja, passando a espátula em todo o fundo da panela. Ó, você tem que ir fazendo esses movimentos para frente, para trás, como se fosse um 8, tá? Só que, ó, de forma mais vagarosa, né? Mais delicada do que aqui, ó. Tá? Esse movimento aqui tende a cansar mais o braço. Então, olha só, vou mexer aqui, esse recheio, como eu tô fazendo pouca quantidade, vai dar o ponto rapidinho. Então, eu já vou conseguir mostrar para vocês o ponto bom para vocês fazerem o recheio. Depois, com qualquer receita, né, é só seguir o mesmo ponto, com outras receitas, no caso. Gente, panetone é um negócio cheiroso, né? Ó, já tá fervendo aqui, vou diminuir só um pouquinho, bem pouquinha coisa e ó, vou mexendo daquela forma que eu acabei de falar, ó, faço um 8, vou pra lá, pra cá, procurando passar a minha espátula por toda a panela, só pra não grudar no fundo. Como eu cortei aqui o pacote do panetone, gente, do chocotone, mas tá um perfume, e já dá pra perceber que esse panetone é ótimo, porque ele já dá, só no pegar assim a gente já percebe que ele é bem úmido, tá? Então procurem aí na cidade de vocês, principalmente para barra tônica que nós vamos fazer também, é fundamental que ele seja, que ele é úmido, tá? Que ele tenha essa umidade, seja úmido, macio. Tem muitas alunas acompanhando aí a live. Quem tiver as panelas mexedeiras vai conseguir ter uma excelente produção aí, porque você pode fazer vários recheios, já ir armazenando, tá, gente? Os recheios, tanto recheios de brigadeiro quanto recheios de trufa, você pode fazer com antecedência, congelar, para na semana do Natal você só fazer a montagem aí de todas as opções que eu vou mostrar aqui para vocês. Se conseguir mostrar aqui um pouquinho. Só para mostrar, ó, estão vendo o movimento que eu tô fazendo, ó? Eu procuro passar por todo o fundo, mas ó, venho fazendo voltinhas, ó, de um lado, depois do outro, ó. Limpa as laterais. Então, esse movimento, ele cansa menos o braço, tá? Ó, e qual vai ser o ponto do meu recheio? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para não passar.
eu vou fazendo esse teste aqui, ó. Jogando o meu brigadeiro, né, o meu recheio sobre ele mesmo. Quando ele para em cima e mantém o formato, aí sim ele tá no ponto, porque aí eu tenho um ponto que fica bom para rechear e um ponto que eu consigo utilizar também para fazer a decoração do meu panetone, com bicos, com rosetas, tá? Ó, o movimento seria isso aqui, ó, gente. Eu tô circulando aqui um pouquinho, porque como eu não liquidifiquei, parece que tá querendo formar uns gruminhos, tá? Por isso que eu não abro mão de liquidificar recheio, gente. Fica 100% lisinho, você tem tranquilidade, ó. Então, mexendo assim, ó, bem mais tranquilo. Ó, aqui ele já tá no ponto. Ó, ele cai e ele para em cima. Ele não torna a misturar. Então, vou desligar aqui o fogo. Deixa eu misturar bem. Se você não for fazer um recheio, não quiser fazer nada com ponto de bico, se ele ficar mais molinho, não tem problema, tá? Mas aí pode dificultar para você fazer, no caso, o bombom de panetone ou fazer a barratone. E se você deixar nesse ponto, se vocês deixarem sempre nesse ponto, você pode fazer tudo, tá? Como que é o caso que nós vamos fazer aqui agora. Ó, então o ponto é aquele que eu jogo em cima e ele fica, tá? Então, se ele tá ficando agora quente, então a hora que ele esfriar, ele vai ter estrutura para ficar o formatinho aí do bico. Olha, pessoal, infelizmente esse recheio depois eu vou passar ele numa peneira. Deixa o pessoal pegar. Hoje eu ainda olhei para ele e falei assim, eu vou dar uma testada. Eu falei, mas tá novo, né? Nem vou. Se tivesse testado, tinha dado tempo de trocar. Mas acontece, gente, ao vivo tem dessas coisas. Então, olha, esse recheio tá quente, eu só queria mostrar pra vocês o ponto, tá? E a técnica, né, que infelizmente não deu certo aí de liquidificar, mas vocês já entenderam o processo, né? Liquidificando que você vai ter o recheio lisinho. Terminou sempre de fazer o recheio, gente, coloca na superfície, no recipiente que você queira, plástico, filme em contato direto, não é por cima, longe, não, tá? Olha, contato direto. Eu até vou soltando ele aqui para ele ficar nas laterais aqui do meu recheio também. E por que isso? Porque aí não forma nenhuma película, eu conservo melhor, não tem circulação de ar, então eu conservo super bem dessa forma o meu recheio, tá? Agora eu vou pegar um recheio que já tá frio. Vou colocar esse outro para esfriar. Só vamos retirar aqui essas louças sujas. Deixa eu só pôr aqui, pessoal. Vou pegar... Pegando as facas aí, gente. O que é importante agora, vocês anotem até aí, gente, olha só. Vocês precisam padronizar a quantidade de recheio que vocês vão pôr no panetone, para vocês não terem prejuízo e para vocês poderem calcular, por exemplo, diante da quantidade de panetone que vocês venderem, a quantidade de recheio que você tem que fazer. Porque se você colocar em cada panetone uma quantidade diferente, aí você não consegue fazer esse cálculo, tá? Então, a primeira coisa aqui, ó, eu vou pegar, já vou pesar, né, o meu panetone só pra ver se ele veio realmente, olha, até passou. Falava 400 gramas, ele tem aqui 424 gramas. Então, agora eu vou fazer o quê? Presta atenção na dica para vocês conseguirem acertar o encaixe
da tampinha aqui do chocotone, tá bom, gente? Olha, o que a gente faz? Eu vou pegar uma faquinha e vou fazer um corte aqui, ó. Tá pegando bem aqui? Ó, faço um corte, tá vendo? Ó, só um corte. Aí eu venho agora aqui com a minha faca de serra e, ó, aqui, ó, vou cortar, vou tirar a tampa do meu chocotone. Vou colocar aqui sobre um papel toalha. Por que desse risco? Tá? Porque aí, ó, ficou cortado pra cima e pra baixo. Eu sei que eu tenho que encaixar essa linha, né? A tampa, ó, onde que eu vou colocar? Pra cá, pra lá? Não, eu vou olhar essa linha, essa marcação do corte, tem que encaixar lá no outro corte. Então, assim eu vou conseguir encaixar a tampa do meu chocotone, do meu panetone, com perfeição, tá? Então, você pode colocar ali 10, 20 panetones sobre a sua bancada, né? Coloca um do lado do outro, vem, faz as marcações, tira a tampa, coloca aqui, depois de rechear nós voltamos. E olha só, aqui na hora de fazer a cavidade, você pode determinar o valor do seu chocotone ou do seu panetone. Quanto mais recheio você colocar, mais caro ele vai ficar. Então, você pode fazer um modelo, fazer o seu teste aí, fazer as contas como nós vamos fazer logo mais e você analisar. Se você achar que ficou um preço que para sua clientela não comporta, basta você fazer o quê? Diminuir a cavidade e diminuir a quantidade de recheio, tá? Para esse panetone de 400 gramas, que nós temos panetones de 500 gramas, que dele já é maior, eu aconselho vocês a usarem como medida, ó, esse copo aqui, é o copo da formatura da minha cunhada. Quem não tem em casa aí um copo desse aqui, que é aqueles que a gente ganha em aniversário, em formatura? Acho que todo mundo tem, né? Então, você pode usar um copo desse para fazer o quê? A medida aqui, ó, da cavidade que você quer rechear. Ó, eu tô até girando aqui, vamos ver se ele vai cortar. Ele marca, tá? Não vou pressionar, porque senão ele vai amassar o panetone aqui, porque ele é extremamente macio. Mas olha, eu consegui fazer o quê? Marcar. Ó. Assim, eu vou fazer todos os meus panetones com a mesma quantidade de recheio, tá? Então, agora eu pego aqui uma faquinha. E esse miolo aqui, gente, esse miolo vale ouro, tá? Nós não podemos desperdiçar. Tem que tirar com cuidado. Porque isso aqui vai virar outro produto. Ó. Vou tirar aqui. Fala, Cleides, e se eu colocar cortar demais lá no fundo e colocar o recheio e ficar faltando aqui em cima? Aí você pode usar os próprios pedaços de panetone para preencher aqui, tá? Mas aí é só você se basear mais ou menos aí, de repente até fazer uma medida aí do tanto que você quer colocar. Olha só, tirei, tá? Vou pesar o panetone. Isso você não precisa fazer todas as vezes. Se você usar um objeto padrão, você vai fazer só no primeiro para você saber exatamente quanto de recheio você está fazendo. E depois os outros, você só vai repetir o mesmo processo. Então, eu vou... Ó, 317 gramas deu aqui. Vou marcar aqui. Só para não esquecer. E agora, eu vou completar aqui com o recheio. Vou pegar o meu recheio aqui, que eu pus para acelerar o resfriamento dele aqui, ó. Um outro recheio que eu já fiz agora à tarde para antecipar. Aqui eu tenho um saco de confeitar ou manga de confeitar, cada pessoa chama de uma forma. Isso agiliza muito a nossa produção. Já coloquei aqui um bico 1M, tá? Porque quero finalizar com umas rosetas para vocês verem. Eu gosto de usar o saco de confeitar assim, gente, sempre apoiando em algo para facilitar encher, tá? Olha só, o recheio quando ele tá no ponto certo, ó, ele fica pouca coisa aí no plástico, é como se fosse quase um brigadeiro no ponto certo também. Vou pegar uma espátula aqui. A receita de recheio que eu mostrei para vocês aqui, fazendo ela completa, ela rende 675 gramas, tá? Se vocês quiserem anotar, olha a textura, olha só.
Esse aqui que eu fiz à tarde, eu tinha liquidifiquei ele num outro pequenininho que eu tenho, ó. Ficou perfeito. Ó. Que eu não queria sujar. Não queria sujar esse aí para deixar para agora à noite. E eu não usei ele aqui agora com vocês, gente, porque ele dá... a quantidade dele é pouca. Tá? Aí teria que ficar repetindo o processo várias vezes e ia levar muito do nosso tempo. Então, olha, já vou colocar todo aqui. Anotar o rendimento do recheio é muito importante, tá, gente? Qualquer recheio que vocês fizerem, todo recheio que vocês fizerem, sempre. Terminou de fazer o recheio, pesa e anota, tá? Tenha um caderno para você anotar o rendimento de tudo que você faz, porque quando você recebe uma encomenda, você consegue calcular a sua produção, tá? Então, olha só, aqui, ó, vamos lá, vamos rechear. Acho que eu vou voltar um pouquinho de massa aqui para eu não gastar muito do recheio. Que é só para vocês entenderem a ideia, tá, gente? Que eu preciso de recheio para mostrar o restante para vocês. Ó, aí você vai colocar recheio aqui. Ai, que delícia. E aí depois você vai pesar novamente. Aqui a minha balança desligou. Deixa eu ligar ela de novo. Ó, foi para 500 gramas o panetone. Então, olha só. 500 menos 317, 183 gramas de recheio. Então, eu vou anotar essa quantidade de recheio que eu coloquei aqui. 183 gramas. Lembrando que aqui eu não coloquei muito recheio, gente, ó. Se eu der uma batidinha aqui, caberia mais recheio, tá? Mas eu vou preencher aqui com mais panetone, porque eu vou usar esse recheio para demonstrar para vocês os outros produtos. Então, você, a hora que for fazer na sua casa, você tem que pesar da mesma forma que eu fiz aqui e anotar a quantidade de recheio que você achou bacana e colocar no seu panetone, tá? Mas essa medida do copo é a medida perfeita aí para vocês fazerem, tá? E olha só, para fixar a tampa, nós fazemos o quê? Passamos aqui mais um pouquinho de recheio, ou você vem com o recheio bem até em cima. E aí, lembra do cortezinho, ó? Cortezinho tá aqui, e aí vou procurar na outra parte aonde está. Aqui, achei. Olha só, aí eu consigo encaixar perfeitamente a minha tampa, olha só. Tá? Então, isso para produção é muito rápido. Agora eu vou fazer o quê? Montei aqui eu tenho um, mas eu poderia ter 10, ter 20, ter 30 aqui chocotones ou panetones, tá? Agora eu venho com a decoração que eu escolhi. A decoração, gente, eu quero alertar vocês o seguinte, pense na decoração conforme a forma de venda que você for fazer. Se você for gourmetizar panetones para você vender no delivery, você não faça, por favor, decorações com bico, como eu vou fazer aqui agora, ou decorações com docinhos em cima, porque no transporte aí, né, ele vai cair, né? Os motoboys aí dos iFood aí, eles andam aí numa velocidade tremenda, então provavelmente vai bagunçar. Então, nesses casos, você faça uma decoração com chocolate, tá? Derrame aqui chocolate, o chocolate nobre ou um chocolate cobertura, dependendo da sua região, se for muito quente, eu recomendo uma cobertura de boa qualidade. E aí você decore com confeitos, com castanhas, com frutas secas também, tá? Fica muito legal. E aí fica um transporte seguro, aí tranquilo. Se você for vender entregando diretamente para a pessoa e tal, aí sim, aí você pode fazer uma decoração com bicos, com docinhos, pode valorizar bastante o seu panetone ou chocotone. Então pense sempre nisso. E da mesma forma a embalagem, tá, gente? Se for para delivery, se for para mandar para outra cidade, então pense numa decoração que resista ao transporte e uma embalagem segura também, tá?
Eu quero mostrar para vocês aqui, gente, hoje, olha, rodei a cidade, mas ainda não chegaram as caixas ainda para Panetone, tá tudo para chegar. Consegui essa daqui em uma loja só, que é a caixa, tá? Ó. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Verificar na cidade de vocês também quais as opções de embalagem que tem. Mas eu quero dar já uma sugestão aqui. Quando você faz um panetone decorado, esse chocolate do Chocotone pega na mão da gente mesmo. Quando você faz um panetone decorado, ou um chocotone decorado, e você vai colocar, seja nessas caixas, ou seja naquela caixa que é, naquela embalagem que é a estrutura de craft ali, ou de papelão, e por cima vem aquela tampa de acetato, nesse estilo aqui, ó. Eu não achei a grande para mostrar para vocês, mas achei uma pequena, ó. Esse tipo de caixa aqui, ó, tá? Algumas delas vêm já com essa parte aqui que já vai fixar o chocotone aqui dentro, ele não vai sair do lugar, então não vai ter perigo de melar ou estragar a cobertura. Aí, ótimo. Quando ele não tiver essa parte aqui, porque algumas não vêm isso aqui, ela vem só assim, se for o caso, o que eu aconselho vocês colocarem dentro? Um pratinho, sabe aqueles pratinhos descartáveis que você compra aí baratinho, pacote que vem 10? Comprem daqueles e você vai fixar o seu panetone naquele pratinho. Porque aí aquele pratinho, ele vai limitar aqui para o seu panetone não ir para a lateral da caixa ou dessa embalagem e de repente melar e estragar aí a sua cobertura, a sua decoração, tá? Tem umas embalagens também de acetato que são bem seguras, então pesquise certinho a questão de preço e dessa questão de praticidade também. Outra forma de você colocar o seu panetone também, o chocotone, são essas embalagens para bolo. Essa aqui eu não encontrei do tamanho, mas peguei essa só para demonstrar para vocês. Você vai comprar mais alta, né? Que ela daí vai dar certinho para você pôr também o seu chocotone. Você pode decorar com docinhos em volta, fica bem legal também. Só é importante, gente, como esse ano, como eu falei no início, é um ano onde as pessoas não vão querer pagar muito caro nos chocotones, então a ideia que eu passo para vocês esse ano é procurem fazer embalagens, usar embalagens mais simples e valorizar elas de forma artesanal, tá? Usando um laço de tecido, usando barbantes, depois eu até vou mostrar um barbante lindo que eu achei aqui, usando sisal, tá? Carimbos, então deixar o produto realmente com uma cara artesanal sem encarecer muito o valor, certo? Então pesquisa aí com carinho na sua região quais as embalagens que você vai ter. Bom, então gente, aqui eu vou fazer uma decoração para vocês verem com bico, tá? Que essa seria uma opção de panetone para que você vai entregar aí, a pessoa vai vir buscar com cuidado, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer umas rosetas aqui. Para fazer essas rosetas é o bico 1M. Se conseguir dar uma aproximada aqui, amor, só para eles verem como que esse ponto que eu mostrei para vocês é um ponto que fica muito bom. Olha como as rosetas ficam perfeitas. Ó. Olha só como que fica o acabamento com as rosetas, tá? Na hora de você escolher a decoração que você quer fazer, ó, aqui, por exemplo, você poderia borrifar algo dourado, ou jogar uns confeitos dourado, ou colocar como nesse prato aqui, olha só, tem um prato dourado aqui, se eu fosse colocar dentro de uma caixa, então eu coloco um pouco de recheio aqui, ou chocolate, tá? O chocolate é legal também, até uma cobertura, só para grudar. O papel, aqui nós temos papel no fundo do panetone, então não tem problema. Coloca um pouco de cobertura aqui para você fixar o seu panetone para ele não dançar.
E aqui em volta você pode fazer uma decoração com docinhos também. Só que lembrando que tudo aquilo que você coloca, você tem que cobrar, você tem que calcular, então tudo vai encarecendo um pouquinho o produto. Mas depende muito do seu público, pode ser alguém que queira um panetone bem incrementado para ceia, então aí tudo bem, tá tudo certo, tá? A decoração, gente, é só uma sugestão para vocês. Sempre quando você for pensar na decoração que você for fazer para cada sabor de panetone, pense sempre se você tem que fazer 100 unidades, 20 unidades daquele sabor, tá? Dou essa dica porque às vezes quando você vai fazer o seu teste, você olha e olha e fala, ai, mas falta alguma coisa, vou colocar isso, vou colocar aquilo. Aí você enche tanto o seu panetone de coisa, só que você esquece que ali naquele momento você tá fazendo que é o seu teste. E na hora da semana do Natal que você tem que fazer 10, 20. Então pensa sempre no tempo, nunca escolha uma decoração que vai demandar de muito tempo seu, senão depois você, ao invés de ter alegria em produzir, você vai acabar entrando no desespero. Então faça decorações simples e bonitas, menos é mais, né, gente? Então se atentem a isso. Fica a dica porque eu já cometi esse erro de querer fazer tão incrementado e depois ter que virar à noite aí para poder finalizar todos os panetones, tá? Bom, gente, então panetone para vocês venderem é isso. É recheio cremoso, recheio brilhoso. Procurem um panetone aí que seja a preço acessível, que assim vocês vão ter um produto bacana para ser vendido. Vocês vão pegar um produto simples, no caso um panetone ou um chocotone, e vocês vão transformar ele no presente. Então essa é uma opção de venda, depois nós vamos calcular o preço. Agora eu quero mostrar para vocês a próxima, que seria justamente fazendo o quê, gente? Olha só. Os miolos, o que nós vamos fazer com os miolos, né? Vai sobrar muito mais miolo aí, você recheando corretamente aí com mais recheios do seu panetone. Então vai sobrar muito recheio, porque ó, panetone você pode começar a fazer agora e deve fazer agora, porque muita gente já quer comer, tá? Então não precisa esperar o Natal. Então essas partes aqui que sobram, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer panetone no pote, gente. Olha, vocês não vão perder nada. Aqui eu tenho um vidro. Sabe aqueles vidros de conserva? Porque eu quis passar a ideia para vocês de presente. Mas você pode usar desses vidros menores, você pode usar outros tipos de potinho, mas que seja um potinho, se a ideia for vender para presente, que seja um potinho que dê para você fazer um acabamento legal. No caso, esse aqui, olha, eu peguei um barbante que ele é natalino. Olha só, ele tem as cores do Natal. Ele é, ó, vermelho, branco e com fio dourado. Então, olha só, pensa, R$12 um rolo de barbante, gente, eu vou produzir muita coisa e decorar com esse barbante. Então, vejam só, é algo que sai bem em conta e dá um toque artesanal para o meu produto. Então, o que eu posso fazer aqui nesse pote? Fazer o meu panetone ou o meu chocotone no pote, gente, isso tá muito em alta. Então, o que você vai fazer? Você vai esmigalhar o seu panetone, não em pedaços muito pequenos, tá? Só para você poder fazer a montagem. Então, olha só. O panetone, diferente de bolo no pote, gente, você não vai molhar porque a massa ela já é extremamente úmida e com mais a umidade do nosso recheio, que ele é cremoso, então não tem necessidade de você molhar. Então, você vai fazer o quê? Você vai usar os miolos aí, tá? Não só os miolos, como você pode também fazer esse modelo, lançar essa ideia nas suas redes sociais. E se você tiver muita encomenda, você vai comprar panetone só para fazer isso, tá? Então, não precisa só aproveitar as rebarbas, não. Então, é a montagem normal aqui de como se fosse um bolo no pote. Então, eu vou colocar uma camada de panetone. Aí, eu venho com uma camada de recheio. Panetone, recheio, até eu finalizar. Ó, o saco de confeitar ajuda bastante. Até eu finalizar o meu pote, gente, isso fica lindo, tá? E tá muito em alta. E o legal do chocotone no pote é que você pode intercalar, você não precisa usar só um recheio. Você pode, inclusive, usar um recheio de brigadeiro, um recheio de ganache,
tá? Intercalar sabores também, por exemplo, um brigadeiro de maracujá, um brigadeiro ao leite. Então, assim, as pessoas vão mostrar mais interesse porque elas vão matar a vontade de 2 sabores em apenas um pote. E a ideia para presente também é muito legal. Só também é importante você fazer o quê? Conforme o pote que você escolhe, você vai fazer também a sua montagem teste sobre uma balança, tá, gente? Então, vocês vão fazer o quê, ó? Pegou a balança, coloca aqui, tá? Vai pesar quanto de panetone, cada camada de panetone que você colocar, você pesa. Cada quantidade de recheio que você colocar, você pesa. E, por exemplo, aqui, o que eu fiz? Eu usei o saco de confeitar com o bico M e preenchi só por cima uma vez só. Então, você vai fazer o mesmo processo para todas as vezes que você for montar o seu panetone no pote. Assim, você sabe exatamente que todos os potes têm a mesma quantidade e você precificando você já vai estar precificando todos e na certeza de ter lucro, tá? Então, essa é a outra ideia que eu queria passar para vocês. Eu não vou montar ele por inteiro aqui, gente, para o nosso tempo ser hábil aí e nós conseguirmos mostrar todas as ideias para vocês. Vou colocar aqui do lado. E agora eu quero ir para a segunda opção, que é a barratone, gente. Vocês já viram por aí as barratone? O que é a barratone? A barratone são as barras que estão super em altas para se vender, né? Que você compra aí essas forminhas da BWB. Aqui eu comprei uma que ela é de tamanho casca para 70 gramas, que ela tem esse tamanho aqui de mais ou menos 15 centímetros, mas tem as opções maiores também. Ó, tem essa aqui que é para uma casca de 100 gramas, que é a barrona. Acho que tem até uma maior. Tem lá o ursinho, né, gente? O famoso ursinho, que ele é muito lindo, que você também pode fazer nele, não tem problema nenhum. Enfim, você pode escolher qual o formato que você quer, ou inclusive fazer vários tamanhos, fazer a barrona maior e fazer a barra menor também. Para essa barra eu vou fazer o quê? Eu vou usar o nosso mini chocotone aqui que eu peguei para mostrar para vocês, tá? Então essa ideia do panetone grande, você pode fazer o pequeno também, funciona super bem. Vende-se muito esse pequeno para presente. A barratone, gente, ela é muito simples. É uma barra de chocolate mesmo, né? É o mesmo processo, vai chocolate, vai recheio. Só que aí vai o que também? Vai o panetone ou o chocotone, que no caso eu vou estar usando aqui. E qual é a maneira de se fazer, a maneira correta de se fazer essa barratone? Não existe maneira correta, gente. A ordem é ficar gostoso, tá? Você pode fazer ela, como eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Você pode preencher todo o suporte, toda a base aqui, ó, dela com o panetone ou o chocotone. Vou cortar aqui em tiras, ó. Então, eu posso, ó, tanto vir e revestir todo o formato aqui. Deixa eu ver qual deles é mais elevado. Ó, os dois é mais ou menos igual. Eu vou colocar aqui os meus chocotone e vou prensar ele, tá? Ó. Vou amassar mesmo ele aqui, para ele pegar o formatinho aqui da minha barra. Então, dessa forma, eu vou ter por cima da minha barra puro chocotone ou panetone. Posso fazer assim, tá? Onde o panetone vai ficar em evidência por cima. Como eu posso também fazer a minha barra normal e colocar no meio o meu panetone. Aí eu vou cortar ele mais fininho. Aí eu vou colocar recheio, panetone ou chocotone e finalizo com chocolate. Então, meu panetone vai ficar no meio. Como eu posso também pegar apenas pedaços aqui de panetone ou chocotone e colocar em alguns pontos aqui da minha forma, tá? Deixa eu segurar aqui para mostrar para vocês. E aí vai ficar assim, aquela barra toda de chocolate com algumas partes o panetone aparente, tá? Então, existe certo ou errado? Não existe. Existe a ordem de que tem que ser gostoso. Então, veja a forma que você acha mais fácil. Ou de acordo com o que você tem de panetone. Se você tem o panetone que você tirou dos miolos, faça nesse formato aqui, aonde você vai colocar os pedaços, né? E o restante vai ficar de chocolate.
Se você tem um panetone inteiro que você vai fazer exclusivo para isso, então aí você pode fazer essa versão aqui, ó, que eu vou montar ela aqui agora, tá? Só não esqueça de prensar bem para ele sair com o desenhinho da barra de chocolate. Então eu vou fazer esse que vai ficar aparente, mas como eu falei, não existe certo ou errado, tá? Você pode escolher como você prefere fazer. Então olha só, vou prensar bem. Acho que eu tinha uma colher por aqui. Ó, prenso bem. Essa de 70 gramas, ela não é muito grossa, tá, pessoal? Aí eu venho o quê? Eu venho aqui com o recheio, que pode ser o recheio da sua preferência. Hoje eu tô usando tudo brigadeiro aqui para mostrar para vocês a questão de produção, porque você pode fazer dessa forma também, tá? Ó, venho com o recheio aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir espalhar com essa espátula aqui. Aqui eu vou dar uma espalhadinha, porque essa forminha, ela é baixinha, tá, gente? Se for a de 100 gramas, ela já é mais alta, mais grossa a barra, né? Então, aí não precisa nem muito espalhar. Gente, isso fica bom demais. E aí, nós vamos finalizar agora com o chocolate. E eu vou aproveitar agora para dar algumas dicas para vocês do chocolate aqui, gente, antes de colocar aqui para derreter, que eu sei que muitos de vocês, né, muitas de vocês têm dúvidas ainda nessa questão de chocolate. Então, quero tirar algumas dúvidas de vocês aqui agora. Então, eu separei aqui, gente, olha só, 3 barras de um chocolate de uma mesma marca de chocolate, tá? Então, aqui eu tenho a marca Cical. Esse primeiro, gente, até tá aberto aqui, que foi o chocolate que eu usei hoje, tá? É o chocolate que nós chamamos de Nobre, que na verdade, esse aqui é o chocolate, tá? Olha só. A embalagem vem escrito apenas chocolate blend, que no caso blend aqui é o sabor, tá? Então, é chocolate blend, tá? Agora, não deu pra ver? Aqui. Falando isso, olha, chocolate blend. Esse aqui é o que nós chamamos de chocolate nobre, porque na verdade esse aqui é o que é chocolate, tá, gente? O nome nobre veio porque depois que entrou as coberturas na jogada, passou a existir as coberturas, as pessoas começaram a chamar tudo de chocolate. Na verdade, nós temos cobertura e chocolate, tá? Mas como as pessoas chamam tudo de chocolate, então passou a se chamar o que é chocolate de chocolate nobre. Então, na embalagem tem que estar o quê? Apenas chocolate e o sabor. E aqui nós temos 2 tipos de cobertura. É mesma marca, tá, gente? Olha só. Essa cobertura aqui foi a primeira cobertura inventada, tá? Ó, cobertura ao leite fracionada. Então, olha só, quando aparece na embalagem a palavra cobertura ou a palavra fracionado, trata-se do mesmo produto, trata-se de uma cobertura. Isso não é considerado chocolate, isso é cobertura. E essa daqui é a cobertura que foi há poucos anos que surgiu no mercado, várias marcas já têm essa cobertura que eu chamo de cobertura melhorada. Tanto é que essa aqui, ó, é cobertura dia a dia, essa aqui já é cobertura mais. E observem aqui, ó, esse detalhe aqui. Tá vendo, ó? Nova fórmula com licor de cacau. Pegou isso? Deixa eu mostrar aqui pro Instagram. Olha só, gente. Nova fórmula com licor de cacau. O que que significa isso? Significa o quê? Que essa nova cobertura, essa cobertura melhorada, ela tem um mesmo ingrediente que tem no chocolate, que é a massa de cacau. A massa de cacau ou licor de cacau se refere à mesma coisa. Para um produto ser considerado chocolate, ele tem que ter 25% de licor de cacau. Então, o que que acontece? Essa cobertura aqui ela não tem licor de cacau, tá? Ela tem gorduras aí. Agora, essa daqui, ela já tem licor de cacau, mas ela não tem na quantidade suficiente para ter
ser considerada chocolate. Então, por isso que ela é uma cobertura que a gente chama de boa qualidade. Ela já tem cor, sabor, textura muito próximo do chocolate. E por que isso? Porque ela traz esse ingrediente que é o mesmo que tem aqui no chocolate, só que traz em quantidade menor. Então isso faz também, devido à alteração de outros ingredientes, que ele tenha uma resistência maior ao calor. Então, para quem não tem cozinha climatizada, para quem mora em regiões muito quentes, o que é a minha recomendação agora? Tanto para cobrir os panetones, para fazer as barratones, faça o quê? Opte por coberturas melhoradas, tá? Então é aquela cobertura que tem um preço entre a cobertura primeira lá, que é aquela cobertura que eu falo que não tem sabor de chocolate, e entre o chocolate. Em questão de valores, para vocês entenderem melhor, ó, essa aqui custou R$14,99, R$14,99, R$24,99, R$39,99. Tá? Então percebam, é um preço mediano. De uma cobertura para outra dá R$10 de diferença, então tem muita diferença na questão de qualidade e sabor também. Então eu não recomendo vocês utilizarem coberturas como a Confeiteiro, a Dia, essas coberturas normais, as primeiras inventadas. Eu recomendo vocês utilizarem essas coberturas melhoradas. Aí vocês vão ter um resultado muito bacana, vocês vão ter facilidade de trabalhar porque não precisa de temperagem, vai ter uma resistência maior. E olha, a pessoa tem que ser muito entendida de chocolate para comer e falar, nossa, isso não é chocolate, isso é cobertura, porque ele já tem o licor de cacau, essas coberturas melhoradas, tá? Então e como o teu recheio vai ter aí o chocolate puro, o chocolate nobre, então o sabor vai ficar muito bom, tá? E você tem agilidade, como eu falei, na produção, por ser um produto que tem uma resistência maior. Porém, em regiões muito quentes, cobertura, como ela tem licor de cacau, 35 graus, se você relar assim, ela pode ficar um pouquinho mole, tá, gente? Porque o chocolate nobre, a exigência dele é 22 graus, então já é uma temperatura bem exigente aí. Já a cobertura, 35 graus, então é mais perto aí da nossa realidade. Então eu vou derreter aqui um pouquinho dela, para nós finalizar a barra, para vocês verem como que fica. Acho que eu tinha deixado uma faca aqui. Acho que sumiu. Cada quadradinho, olha, cada quadradinho desses, né, na barra geralmente vem 10, cada quadradinho desses geralmente é 100 gramas, tá? Então eu vou colocar aqui um para derreter. Eu vou usar aqui um saquinho PP, tá, gente? Fica a dica para vocês aí. Esses saquinhos PP você encontra aí em lojas de confeitaria ou casas de embalagem também. Ele facilita muito para fazer a montagem aqui, decoração dos panetones quando é cobertura de chocolate, fazer as barrinhas, tá? Fazer os bombons, porque você coloca o saquinho, derrete no micro-ondas, corta a pontinha, utiliza, você não tem louça para lavar. Então eu vou colocar aqui, ó, para derreter o meu chocolate, sempre potência média. Então conheça o seu micro-ondas, tá? De 30 em 30 segundos. Então vou colocar 30 segundos aqui. Potência 50 é o meu, equivale aí a potência média, tá? Isso é importante para você derreter o seu chocolate a uma temperatura média, que não aquece muito e não faz com que o chocolate perca o brilho. Se você quer uma barra que seja realmente brilhosa, bonita, perfeita, sempre de 30 em 30 segundos, potência média, tá? Seja a cobertura melhorada, seja o chocolate nobre, porque os dois têm licor de cacau, eles precisam desse cuidado, tá? E mesmo se você algum dia, se você gostar de trabalhar com coberturas normais, tem esse cuidado, tá? Ó, 30 segundos, dou uma mexidinha aqui no meu pacotinho. Volto lá, mais 30 segundos. Percebam que por enquanto, gente, ó, só com o panetone e um recheio, um tipo de recheio, eu já consigo montar aqui 3 produtos. Então eu consigo ter uma linha de produção. Só que é lógico que você pode e deve diversificar os recheios.
mas é algo que você tem produção. Você tira um dia, por exemplo, agora, para você já fazer essa semana, para já gerar um dinheirinho. Um dia você faz aí alguns recheios, né? E no dia seguinte, os panetones já são prontos, você só vai fazer as montagens. Então, sem você ter que parar aqui para explicar como eu, então você vai ter aí um rendimento muito bom aí, uma produção muito boa e pode ter certeza que o produto vai ficar delicioso. Olha só, como tá calor, gente, hoje, como eu falei para vocês, ó, mais 30 segundos já tá completamente derretido. Porém, eu tô colocando a mão no meu pacotinho, eu tô sentindo ele quente. Eu não posso usar o meu chocolate quente, porque aí vai ficar esbranquiçado, vai ficar manchado. Então, aqui a minha bancada não é mármore. Se a sua for, você faz o quê? Você pega o saquinho, coloca aqui ó, de um lado, mexe, coloca do outro. Até você sentir que ele está morninho, tipo leitinho de bebê, tá? Ou ele tá frio, tá mole, mas tá frio. Esse é o ponto ideal de você usar o chocolate para modelar. Aí ele vai ficar brilhoso, vai ficar lindo, vai ficar perfeito, tá? Mesmo sendo cobertura, Cleides, mas não é cobertura? Sim. Mesmo com a cobertura, a gente, né, não preciso ter aquele cuidado de ficar com o termômetro, mas eu posso sentir aqui, só uso ela, só vou colocar ela a hora que ela estiver totalmente fria, tá? Pra quê? Pra não manchar, como eu já falei, tá? E fora esses outros dois produtos, eu quero mostrar pra vocês o bombom ainda, como que nós estamos no tempo aí, vai dar tempo? Pessoal, tá aí ainda? Tô preocupada aqui, gente, porque tá demorando, mas é porque, assim, é muito conteúdo que eu quero realmente passar pra vocês, que eu quero ver vocês ganhando dinheiro. Olha só, amanhã já vão pro mercado, compra um panetone, já faz aí, compra um não, gente, já compra uns 3 aí pra você já testar, ver qual é bom, e você já aproveita e já faz essas delícias aí. Ó. Agora tá frio, então eu vou cortar a pontinha aqui. Não vou cortar muito pequenininho, porque a ideia é preencher a barra, né? Então eu vou preencher a barra aqui agora. Começo sempre jogando nos cantos. Então, só relembrando aqui que a barra você pode usar a imaginação. Olha só, você pode colocar brigadeiros aqui no meio, panetone, brigadeiro, recheio. Não tem certo ou errado. Se for para fazer para criança, coloca uns confetes, tá? Aí nós fazemos o quê? Nós batemos ela aqui para tirar o ar. E para o chocolate descer e preencher por inteiro aí a minha barra. Prontinho. Ó, agora eu vou levar ela para gelar, enquanto isso eu vou mostrar para vocês a ideia do bombom. Então vamos lá, pessoal. Só lembrando que a minha mão tá suja, gente, é de chocolate, tá? De chocolate, de panetone, tá? Então, nós vamos continuando aqui na produção para dar tempo de mostrar tudo para vocês. Como que eu posso fazer bombom de panetone? Também eu posso usar essa ideia para aproveitar os miolos de panetone, que é muito bacana. O que que eu posso fazer? Eu posso cortar o panetone, comprar um panetone exclusivamente para isso também, como eu posso aproveitar as migalhas. Vamos pensar nesse pedaço aqui que é maiorzinho, tá mais grossinho. Deixa eu pôr esses outros pedaços aqui sobre o papel. Amor, isso aqui eu não vou usar mais. Aqui também um lixinho, vamos aliviando aqui. Ó, vou tirar esses pedaços só para mostrar para vocês. Você pode comprar o panetone exclusivamente para isso. Deixa
Deixa eu só guardar aqui o chocolate. E, ó, você vai cortar quadradinhos, como se fossem quadradinhos, ó, tá? Você pode fazer assim, irregulares mesmo, tá, ó. Pedaços assim de panetone ou chocotone. E aí você banhar no chocolate, derrete o chocolate no recipiente e dá um banho, vai ficar um panetone banhado no chocolate, ou seja, banhou no chocolate, virou bombom. Então se torna um bombom de panetone. Isso você pode fazer o quê? Você pode colocar em vidros como esse, você pode colocar em copos, sabe aquele copo bolha? Você pode colocar em copos bolha. Você pode fazer um pacotinho e colocar um laço lindo com tantos pedacinhos desse bombom lá dentro, tá? Você pode colocar em latas. Enfim, gente, usa a imaginação aí das formas que você quer vender. Então, pedacinhos de panetone banhado no chocolate, fica incrível. Só que você pode melhorar isso, você não precisa só pegar simplesmente o panetone ou o chocotone e só banhar no chocolate. O banho do chocolate, só lembrando, você pode tanto banhar no chocolate puro, no chocolate nobre, como também usar a cobertura de boa qualidade que eu já ensinei vocês a identificarem aqui, tá? Como você pode também fazer o quê, ó? Eu posso fazer essa combinação aqui, eu pego ali 2 pedaços, corto os meus panetones mais fininhos, ó, deixa eu fazer a montagem. Esse aqui não tá muito retinho. Os pedaços, eles ficam irregulares mesmo, tá, gente? Não é uma coisa perfeita, é um bombom rústico. Ó, peguei o meu chocotone, passo aqui, ó, um pouquinho de recheio de brigadeiro. Posso usar brigadeiro, doce de leite, qualquer diversidade de recheios aí, ganaches, enfim, qualquer coisa. Junto aqui os dois... Opa, eu quero pôr ao contrário. Juntei aqui os 2 pedaços, ó, eu já tenho um recheio. Vou fazendo aqui, ó, vou fazendo vários, depois dou aquele banho de chocolate. Então, quando a pessoa morde, é a casquinha de chocolate ou dessa cobertura de boa qualidade, que tem um sabor incrível. Tem o panetone recheado lá dentro. Olha que legal a ideia, tá? Mesma coisa, sugestão de embalagem da forma que eu falei. Ou ainda, o que mais que eu posso fazer? Vocês já ouviram falar no... Amor, vê se tem aqui no armário luva pra mim. Pode ser aquela... No pop cake, que é aqueles bolo com recheio que você coloca no palito. Não, tem um pacotinho com aquelas... Acho que tá no outro do lado. Aquelas... Uns chamam de cake pop, outros pop cake, mas é bolo no palito. Não, sei se não tem problema, amor. Mas a ideia é o quê? É essa do pop cake, você fazer, né, um poptone, vamos dizer assim. Ao invés do bolo, nós vamos substituir pelo panetone, que nada mais é do que nós pegarmos aqui, ó, você vai pegar um recipiente, vai colocar o panetone todo esmigalhado, você vai esmigalhar, nesse caso você vai esmigalhar bem o seu panetone ou chocotone. Pode deixar, amor. Ó, você vai esmigalhar bem. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar recheio. Ó, vou colocar aqui só um pouquinho, só para eu demonstrar para vocês, tá, gente? Você vai colocar recheio, que também pode ser os mais diversos possíveis, tá? Vou colocar mais uns pedacinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Acho que eu consigo. Como não acharam as minhas luvas, gente, o certo aqui é você coloca uma luva na mão, tá? E aí você vai amassar isso aqui, juntar, incorporar esse panetone e esse recheio até virar uma massa em ponto que você consiga bolear, tá? Ó, aqui eu vou só misturar com o... Opa, tentar misturar aqui com a colher, mas acho que não vai dar muito certo, não. Ah, dá. Como o panetone, ele é bem úmido... Então, dá certo. Essa ideia do bombom de panetone, ela fica interessante fazer ela com os pedaços irregulares assim mesmo, tá? Deixa eu pegar só um pouquinho de margarina aqui, para eu untar um pouquinho a minha mão.
Só para eu fazer um para vocês verem a ideia. Ó, vou colocar só um pouquinho de manteiga. O formato rústico, ele banhado, combina mais com o Natal. Mas se você gosta mais das coisas mais certinhas, né, mais bonitinhas, arrumadinhas, você pode usar todas essas técnicas também, fazendo esses bombons na casquinha. As casquinhas, as forminhas da BWB que você compra de diversos formatos aí, né, de coração, de caixeta, enfim, você pode fazer dentro dessas forminhas também, colocando panetone, recheio, ou uma camada de panetone, outra de recheio, ou fazer assim também. Olha só, gente, é isso aqui, simples assim, ó. Então, você não perde nada do panetone. Fez as bolinhas aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar elas em numa assadeira, numa bandeja, e você vai levar para gelar. Gelou, dá um banho de chocolate, tá? Depois que ela estiver geladinha, porque ela fica mais firminha, dá um banho de chocolate, você tem um bombom de panetone. E o bombom, a ideia legal é essa mesmo que eu falei, de você ir banhando, colocar em potinhos, copo bolha, pacotinhos, latas, vidros, enfim. Aí você vai usar a imaginação aí pra fazer as embalagens, tá? Eu vou estar fazendo essa modalidade para vender, então depois eu vou estar postando aí no Instagram para vocês com mais detalhes, ele banhadinho e tudo, mas vocês que já estão me acompanhando, eu sei que vocês já têm uma experiência, então deu para entender a ideia, né, gente? Não tem segredo. Panetone picado, recheio, o que da sua escolha, juntou aqui para dar o suficiente para dar ponto de, ó, modelar, tá? Eu vou lavar as minhas mãos para ver como que tá a nossa barrinha e nós irmos aí para a parte de precificação, ok? Gente, vou falar que eu não me conformo do meu liquidificador até agora. Não acredito. Ainda não. Vou aproveitar, vou tomar uma aguinha e vou falar com vocês da precificação agora, que é muito importante, tá, gente? Só lembrando que para você precificar corretamente, as primeiras coisas que você vai fazer, você tem que anotar tudo. Fez o recheio, anota o peso total do recheio. Recheou o panetone, anota lá quanto de recheio foi no panetone. O primeiro, tá, gente? Como eu falei, só o primeiro. Depois, o restante, é só você repetir exatamente o mesmo processo. E aí você sabe que você tá tendo lucro, tá? E aí você tem produção também. Você pode usar, inclusive, xícaras medidoras. Tá? Vou mostrar aqui as minhas para vocês. Você consegue comprar em qualquer loja, essas lojas de utilidades domésticas. Vocês conseguem comprar esses joguinhos aqui, que são os joguinhos que nós chamamos de xícaras profissionais. Olha, tem aqui de uma xícara, meia xícara, um quarto de xícara e um terço de xícara. Você pode usar, inclusive, essas para montagem do panetone no pote. Você pode usar uma medida. Fala, olha, cada camada de recheio tem um quarto de recheio ou um terço de recheio. É lógico que você vai pesar isso, mas sempre você vai usar a mesma quantidade para você saber que você não está perdendo dinheiro, tá? O mesmo para rechear os seus chocotones ou o seu panetone. Ah, eu vou colocar 2 xícaras de recheio. Então, quanto que é 2 xícaras? Quanto que isso é em peso? Né? E aí depois você usa uma medida assim que aí você tem uma produção melhor. Mas então vamos lá, gente, agora vamos falar de como vocês vão calcular para vender isso enquanto gela a nossa barrinha aqui. E como tá bem quente, acho que eu vou até escorar aqui para ficar mais fácil. Tá dando reflexo, amor, ou deu? Deixa eu só colocar essa observação aqui. Recheio do chocotone, 183 gramas.
Pessoal, eu vou fazer o cálculo aqui, como que eu precificaria o panetone. E para os demais produtos é a mesma coisa, tá? Depois eu vou organizar melhor aqui, que a minha cozinha aqui tá meio congestionada hoje. E vou fazer as fotos e colocar no Insta para vocês, tá? Mas olha, pensando aqui... Já vamos colocar o outro produto aqui. Pensando aqui no chocotone, como que eu vou fazer o cálculo, Cleides, para saber vender, saber que eu não tô perdendo? Bom, primeiro eu vou somar ali o chocotone ou o panetone que eu comprei pronto. Então, eu vou somar lá, ó. Tá? O chocotone eu paguei R$ 6,99, então vou colocar aqui, ó, R$ 6,99. Depois, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer o cálculo do meu recheio, tá? Aqui o meu recheio, ele rendeu 675 gramas, mas eu utilizei só 183 gramas para o recheio e depois mais o que eu gastei na cobertura. Então, até vou pesar aqui para ver quanto que foi na cobertura. Que eu tinha 425 gramas de panetone. Então, eu tenho aqui 795 menos 180, 795 é o peso final, menos 425 gramas, que era o peso do meu panetone. Então, eu tenho 370 gramas de recheio, tá? Porque eu usei os bicos, então vou trocar aqui, ó. 370 gramas que eu usei de recheio, entre recheio e cobertura. Conforme a sua decoração, isso vai variar, mas enfim, nós temos que saber quanto nós gastamos de recheio. Então, eu vou calcular aqui o meu recheio separadamente. Então, aqui, ó, para o meu recheio, eu usei um leite condensado, que eu paguei R$ 4,50. Usei 2 creme de leite, que eu paguei R$ 2,50 cada, então mais R$ 5,00. E usei 150 gramas de chocolate, que eu paguei R$ 40,00 na barra. Então, 40 dividido por 1.000 vezes 150. Então, são R$ 6,00 de chocolate e mais a manteiga, no caso, para esse recheio. Vamos colocar aqui R$ 1,00 de manteiga. Então, somando o meu recheio aqui, eu tenho 4,50 mais 5 mais 6 mais 1. Eu tenho 16,50. 16,50 é o preço do recheio contendo as 675 gramas. Mas eu usei só 370. Então, como é que eu faço aqui a conta? Eu vou pegar o valor e dividir pelo total de gramagem. Então, eu vou pegar aqui, ó, 16,50. Vou dividir pelo rendimento da minha receita, do meu recheio inteiro, que foram 675 gramas. O valor que der, eu vou fazer vezes a quantidade que eu utilizei. Então, 16,5 dividido por 675 dá 0,024. Aí, isso aí, vezes 370, desculpa. Deu R$ 9,00. 9,04. Então, esse aqui é o valor que eu usei de recheio. Então, ó, recheio. Eu usei R$ 9,04. Tá? Então, somando 6,99 mais 9,04... 16,03. Vamos pôr 16, arredondar 16. Esse é o valor do custo do meu panetone recheadinho do jeito que ele tá aqui, tá? É o meu custo, é quanto custou para mim fazer, tá? De ingredientes, meus custos de ingredientes. Nesse valor, eu vou somar, tá?
Mas eu posso colocar de 15 a 30% de gastos invisíveis, que é água, luz, telefone, combustível para ir no mercado, todas essas coisas. Mas se você está iniciando na confeitaria, você pode calcular 15%, tá? É o meu conselho. Então vamos colocar aqui, ó, mais 15% de gastos invisíveis. Então 16 vezes 15% dá R$ 2,40. Então, esses R$ 2,40 é a contribuição para água, luz, produtos de limpeza e todos esses gastos que eu mencionei. Então, o meu produto vai para R$ 18,40. Desculpa, R$ 18,40. R$ 18,40 é o custo do meu produto, tá, gente? Aqui eu tenho o custo final, que é o custo de ingrediente, né? E o custo de gastos invisíveis ou gastos fixos que a gente chama, tá? Agora é que eu vou calcular o valor de venda. Esse valor de venda eu tenho que levar em consideração mão de obra e lucro, tá? Então, quando eu chegar nesse valor, uma forma rápida de vocês fazerem o cálculo é fazer vezes 3. Por quê? Uma parte é para pagar as despesas, os meus custos, tá? Os meus custos. A segunda parte é para pagar a minha mão de obra, é o meu salário. E a terceira parte é o meu lucro, tá? Nunca façam menos do que isso. Então, 18,40 vezes 3 daria R$ 55,21, tá? Então, esse seria o preço do meu produto. Aqui já é o preço para vender? Ainda não, tá? Ainda eu tenho que acrescentar nesse valor a embalagem. Por que eu vou colocar a embalagem aqui no final? Eu vou colocar a embalagem aqui no final porque a embalagem, olha só, vamos pensar nessa caixa. Eu compro ela assim, eu só vou fazer o quê? Pegar o meu produto e colocar aqui dentro, eu não tenho mão de obra sobre essa embalagem. Então, não é justo eu cobrar aí mão de obras, custos fixos, em cima de uma coisa que eu não tive isso, que não me deu esses gastos, tá? Então, eu não acho justo. Se você quiser incluir aqui na soma de ingredientes, tudo bem, tá? Só que vai ficar mais caro aqui, mas se você preferir assim, tudo bem, o produto é seu, você vende pelo valor que você quer, mas eu acho mais justo, né, colocar no final, uma vez que eu não gasto ingredientes, água, luz, nada disso, né, eu não produzi aí, não gastei mão de obra nisso, eu acho mais justo colocar aqui. Então, de embalagem aqui, por exemplo, se eu for usar essa caixa aqui para colocar o meu panetone, essa caixa aqui me custou R$ 6,50. Tá? De recheio. Porém, se eu fizer uma cobertura aqui, só jogar um chocolate aqui por cima, vai pesar bem menos, eu vou usar menos recheio, o meu valor já é diferente. Por isso que você deve fazer o modelo de tudo aquilo que você quer vender. E se você decidir que o seu panetone de brigadeiro ele vai ter essa aparência, então você vai fazer todos com essa aparência e todos você vai vender ao mesmo preço, tá? Se você quiser fazer duas opções, uma só com cobertura de chocolate e outra com bicos como eu fiz aqui, beleza, aí você vai ter dois preços diferentes, porque em um você vai ter uma quantidade de recheio, no outro você vai ter uma outra quantidade completamente diferente, então o preço também tem que ser diferente, tá? R$ 61,71 eu arredondaria a R$ 60, tá? Um panetone assim, gente, super recheado, que olha só, o peso final dele ficou 700 e poucas gramas, né, que nós pesamos aquela hora. Mas se você comprar o panetone de 500 gramas, ele chega quase, ó, 790 gramas, gente, de pura gostosura aqui, tá? Então, eu venderia R$ 60. Se você fizer uma cobertura de chocolate, provavelmente ele vai ficar em torno de R$ 50. Então, pensa, R$ 50 é ou não é um presentão você dá para alguém um panetone super recheado? Como eu falei, você ir num shopping, você ir em uma loja, você não vai conseguir um presente bacana para dar para alguém, tá? E aí temos a nossa barra, né, gente? Pera lá. Acho que já dá para tirar. Vamos ver como que ficou a nossa barra. Ou uma barra dessa, gente, que delícia. A barra, como que você vai calcular? A mesma coisa. Colocou o panetone, se você vai fazer o panetone de fora a fora, como eu fiz aqui,
Pesa, quanto que deu mais ou menos de panetone? Tantas gramas de panetone, tantas gramas de recheio, tantas gramas de chocolate. Então, calcula cada um aqui e é o mesmo processo, 15% de gastos invisíveis, depois vezes 3, tá bom, gente? E aí, no final, você soma a embalagem de acordo conforme você decidiu embalar. Então, olha só, vou colocar aqui do ladinho, até para esconder um pouquinho a bagunça. Vamos desenformar aqui a nossa barra. Deixa eu virar ela sobre um papel manteiga. Ó, ainda ela ficou com os detalhes. Olha o brilho do chocolate, gente. Olha isso. Tá vendo aí? Tá pegando bem, amor? Nem uma manchinha, tá vendo? Por quê? Porque eu usei o chocolate frio. Tá vendo? Olha que lindo. Se você quer que saia bem o detalhe trabalhado aqui da forminha, aí você joga o chocolate aqui e põe o panetone no meio ou deixa alguns pedaços. Quando fica essas rebarbas aqui de chocolate, use sempre uma faca de fio. E aí você vem e só faz isso aqui, ó. Tá? Aí você tira, ó, de forma reta, olha só. Pra sua barra aí ficar perfeita, tá? Mas lembrando que o artesanal sempre vai ficar alguma coisinha, já pra indicar que é artesanal. Olha, essa cobertura, gente, ela derrete na boca. Nossa, o sabor é incrível. Ó, você não disse que não é um chocolate. Só que você não precisa da temperagem. Ela é maravilhosa, faça um teste aí, tá? Vou dar uma ideia aqui de uma sugestão para vocês colocarem essa barra. Eu vou embalar ela com um plástico filme para proteger ela primeiramente, né? Opa, acho que eu cortei. Tá pesadinha. Ai, que delícia, gente. Aí você protege ela aqui com plástico filme. Aqui, ó, eu tenho... Deixa eu tirar essa sujeirinha do chocolate aqui. Ó, pessoal, aqui eu tenho uma caixinha. Consegue pegar bem aqui, amor? Com os dois tá pegando? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. O que eu tenho aqui? Uma caixa de craft, que é super em conta. Aqui eu tenho o barbante, que eu paguei R$12 no rolo, olha. Coloquei ele duplo, tá? Pra dar um pouquinho mais de volume. Aqui eu tenho, ó, papel cartão que eu comprei na livraria e cortei nesse formato de pinheiro e fiz um furo com o furador. E aqui eu tenho uma tagzinha que eu comprei também, o papel manilha, uma folha de papel manilha. Bati um carimbo que eu mandei fazer, ó, cuidado, contém delícias irresistíveis. E olha só, tudo super barato, tá? Isso são coisas que eu vou fazer com antecedência, já vou deixar meus pinheirinhos recortados, as minhas tags prontinha. E olha só que mimo, né? Vou desamarrar, vou tirar aqui até pelo lado para não ter trabalho de desamarrar e amarrar de novo. E dentro da caixinha aqui, o que eu coloquei? Eu coloquei algumas palhinhas, coloquei um papel seda, que é super barato também, dourado. Umas palhinhas aqui que você compra em pacotinho, que é bem em conta, você não precisa pôr muitas. Então, olha só, coloco aqui, pego a minha barra, olha só, coloco ela aqui no meio, né? Aqui, aliás, olha só, gente, você pode colocar até uns bombonzinhos banhados de panetone aqui também. Ou simplesmente assim, gente, olha só. Tá? Vamos colocar aqui. Ó, então, tudo bem artesanal, para não encarecer o produto, mas que para ele ter esse toque bonito de artesanal, mas para não encarecer nada. Dessa forma eu vou vender mais. Concorda? Que todo mundo esse ano vai querer algo mais... Olha só, fala a verdade, não ficou um mimo, né? Tudo bem baratinho, bem simples, então a minha sugestão para vocês esse ano é isso, gente, invistam na embalagem, embalagens em conta, invistam aí em barbantes, em tecidos, em juta, tá?
Façam aí as etiquetas ou artesanalmente, que tudo isso agrega valor ao produto. Olha que lindo. Lindo, né? Então viram só como que praticamente vamos pensar em 2 produtos, um recheio de brigadeiro e um panetone, nós conseguimos fazer várias opções. Pena que o nosso recheio não rendeu para completar aqui, né, gente? Olha só. Mas fica um mimo também o bolo no pote, da mesma forma, ó. Coloquei no vidro aqui o mesmo barbante, o mesmo pinheirinho e o recadinho aqui feito. Essa aqui é feito à mão com muito amor, olha só. E você pode colocar, lógico, a tagzinha com os seus dados também, né? Com a sua marca aí, vai ficar show de bola. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desculpem a demora mais uma vez. Amanhã eu espero que nós consigamos aí transmitir pelo YouTube.